Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, você de todo o Brasil, ao Rede Família Esporte, edição desta quinta-feira, 15 de agosto de 2013. Hoje, quinta-feira, após esse final de rodada, esse início de rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, hoje o complemento com mais 2 jogos e nós iremos repercutir o que de melhor aconteceu em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje, como toda quinta-feira, a participação especial de Wagner Veloso, o Veloso que é o nosso comentarista, aliás, conversávamos com o Veloso antes. Hoje teremos São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, conversávamos um pouquinho antes. Abriu-se 5 pontos, né, do primeiro da zona de rebaixamento para o São Paulo, que é o 19º. Se o São Paulo não conseguir uma vitória, não falamos nem em empate. O empate é considerado lá dentro do Morumbi como uma derrota. 1 ponto e 0 ponto dá na mesma para o São Paulo. E a coisa tá feia. Precisa de vitórias. E caso o São Paulo não vença hoje, a situação e a crise aí sim vai se estabelecer de vez, porque começa a se aumentar a distância entre aqueles que estão fora do rebaixamento e aí a coisa começa a se complicar. esporte@redefamilia.com.br, facebook.com/redefamiliaesporte são as opções para você de todo o Brasil interagir conosco. E eu tenho uma novidade interessante. A partir de agora, dia 26, 2 semanas aí, estamos por volta de quase 10 dias, 11 dias, nós estaremos virando a grade, alguns programas novos. A Flor, minha querida Flor, um grande beijo. A Flor estará reestreando na Rede Família de televisão. O cenário da Flor já está praticamente pronto, né? Alguns detalhezinhos que faltam ainda. E no próximo dia 26, na estreia do programa Versátil e Atual com a apresentadora Flor da casa, que há muito tempo abrilhantou o programa Versátil e Atual aqui na casa, e a Flor estará voltando, reestreando no próximo dia 26. O programa da Sula Miranda também, a Rainha dos Caminhoneiros, estará estreando também no dia 26, num programa às manhãs, né? Todas as manhãs vai abrilhantar aí mais uma vez a grade da Rede Família Televisão e o Rede Família Esporte, que hoje é gravado, né? Nós nunca escondemos isso de ninguém. E a partir do dia 26, nós estaremos fazendo ao vivo para todo o Brasil, aí interagindo com os telespectadores, convidados. O pessoal aqui vai interagir muito, você vai poder mandar pergunta ao Veloso, ao Nando Lopes, aos outros apresentadores que farão parte, Serginho Moreira estará aqui conosco também. Convidados, teremos muitos convidados aqui no Rede Família Esporte. Então, a partir do dia 26, a volta do Rede Família Esporte em tempo real, ao vivo para todo o Brasil. Aí nós estaremos fazendo portal de voz, sorteando brindes para você. Você vai poder interagir conosco, fazer as brincadeiras que sempre marcaram o nosso programa. Então, anota aí na sua agenda, né? A partir do dia 26, o retorno do Rede Família Esporte ao vivo para todo o Brasil. Boa noite, Veloso. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Guina. Prazer estar aqui novamente, né? Como é que você analisa essa rodada, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A? Os lá de cima deram uma empatada, né? Isso aí é normal, os clubes vão adquirindo um pouco mais de tranquilidade, né? Outros que estão um pouquinho mais embaixo começam a subir também. Agora, aquilo que nós falamos, nós comentávamos, São Paulo não pode deixar de ganhar pontos, principalmente em casa. Lá em cima, né, os times não conseguiram vencer na rodada de ontem. Mas o São Paulo, você vê, a situação é tão complicada, tão dramática, que mesmo vencendo não sai da zona do rebaixamento. É verdade. Né? Então o São Paulo passa por uma situação delicada, jogando em casa, um jogo perigoso contra o Atlético Paranaense, e teve até uma discussãozinha lá entre eu e o Ronaldo, segunda-feira, no Baita Amigos, exatamente em cima desse jogo, porque não dá para, também na minha concepção, não consigo ver o Atlético Paranaense como um grande favorito jogando contra o São Paulo no Morumbi. Não. Apesar da crise. Apesar da crise, o São Paulo sempre vai ser favorito jogando no Morumbi. Aquela expectativa de que o São Paulo se reencontre, né? Que possa fazer uma boa partida. O natural seria a vitória do São Paulo. Concordo Mas com você. O momento é realmente difícil, dramático, como eu disse aqui. E o São Paulo precisa mais do que nunca dessa vitória, para acalmar um pouco os ânimos dos torcedores, para trazer um pouco de confiança para os jogadores e para ter aí, né, uma esperança de que na próxima rodada, não nessa, possa sair da zona do rebaixamento, que situação, né? Que é uma situação que o São Paulo já vem ali há algum tempo, né, lá embaixo da tabela e... Daqui a pouquinho, então, o jogo, 7h30, Veloso. É verdade, daqui a pouquinho o São Paulo entra em campo
E a gente vai estar acompanhando também, né? Com certeza. Os acontecimentos dessa partida, que é uma partida muito importante da rodada. É verdade. Vamos começar então o programa de hoje falando então dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo, que de um lado, né, Tite do outro, Fluminense e Corinthians fizeram um bom jogo. Na noite de ontem, no Maracanã, aliás, o reformulado Maracanã, que nesse primeiro duelo entre um paulista e um carioca, nesse reformulado Maracanã. E ficou faltando somente um detalhe tão importante, para muitos não é tão importante assim, mas para nós que vivemos esporte é muito importante, o gol. Fluminense e Corinthians se enfrentaram na noite de ontem no Maracanã, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida começou bem movimentada. Diguinho avançou pela direita, cruzou e a zaga corintiana afastou para escanteio. Renato Augusto fez jogada pelo meio, abriu para Pato na esquerda, que avançou e chutou para a boa defesa de Diego Cavalieri. Diguinho arriscou de muito longe e a bola saiu sem perigo para o goleiro Cássio. Igor Julião chutou forte, Cássio fez boa defesa e no rebote Samuel cabeceou para fora. Após cruzamento, Emerson Sheik é travado na hora do chute. Birubiru escapou pela direita, cruzou para Samuel, que finalizou mal. Sheik fez bela jogada, chutou forte e obrigou Diego Cavalieri a fazer grande defesa. E apesar dos esforços para sair do 0-0, Fluminense e Corinthians empataram sem gols. A expulsão foi justa, a do gol, mas também não vou puni-lo não, porque isso faz parte do jogo de futebol. Faltava 6 ou 7 minutos e aí o Emerson é rápido, é esperto, se sai no contragolpe ali ele fica batido, complicado. Então aquela expulsão que faz parte. Dentro da dificuldade que é encarar a equipe do Corinthians, que é uma equipe muito forte, muito qualificada, nessa equipe com grande desfalque, eu acho que no final acabou sendo um resultado bom, com um jogador a menos. A gente sabe que no momento difícil agora tem que trabalhar muito para que a gente possa reverter isso o mais rápido possível. Essa equipe faltou um pouco de criar mais chance de gol. Acho que ficou faltando isso aí, acertar o passe final para deixar o companheiro em condição. Mas eu acho que também que um empate também não é um mau resultado para a gente. Pelos um bom jogo esse Fluminense e Corinthians, né? Mesmo o Fluminense também não estando numa boa fase, né? E eu acredito isso, muito diferente daquilo que vivencia o São Paulo. O Fluminense tem uma bela de uma equipe, um belo conjunto, né? Protagonista daí de alguns jogos muito bons. Então não estava encaixando algumas peças. E ontem ainda sem Jean, lateral, sem o próprio Fred também que serviu na seleção brasileira. Mas os meninos, os garotos da base que entraram, deram conta do recado, foi um bom jogo. E o Vanderlei já consegue tirar alguma coisa desse grupo, né? Porque desde a chegada do Vanderlei, se eu não me engano foram 5 jogos, ele tem uma derrota, uma vitória e 3 empates. Então é uma campanha já um pouco melhor, o Fluminense começa, né, a demonstrar uma reação, porque infelizmente com o Abel, uma pessoa que eu gosto muito, o Fluminense estava muito mal na zona do rebaixamento e com muita dificuldade, né? Também o Cavalieri estava num momento muito ruim, eu acho que em 2, 3 jogos ele comprometeu, o Fluminense perdeu. As coisas começam a mudar no Fluminense, também com o dedo do Vanderlei. Agora, jogar contra o Corinthians, mesmo jogando em casa, realmente foi um bom resultado pelo momento do Fluminense. E o Corinthians é uma equipe que a gente já disse muitas vezes, uma equipe muito bem acertada, muito bem arrumada, e que joga, Guina, você que é corintiano, né? Quando não tem a bola, o Corinthians joga como um time pequeno. Volta todo mundo, assim. Marca, é um time muito difícil de se enfrentar. E hoje em dia, a equipe que não jogar, que não souber jogar dessa maneira, não tem mais espaço. O jogador que não tiver essa consciência tática de saber que ele não é somente o atacante, ele tem que se doar um pouco mais para a equipe na primeira linha de marcação, que é lá na frente, não dá mais para jogar. Não dá mais para jogar. Todo mundo marca, pega, é muito difícil jogar contra a equipe do Corinthians. Com a bola, não. Com a bola, o Corinthians joga realmente como uma equipe grande, com os jogadores que tem, dentro das características que o Tite montou da equipe. Então é um time muito difícil de se enfrentar em qualquer lugar, seja em casa ou em São Paulo. É muito difícil jogar contra o Corinthians pela maneira como vem jogando, como está armado, pelos atletas que tem. Então foi um bom resultado que o Fluminense conseguiu ontem. Ainda mais no finalzinho com 10 jogadores ali. E aquela bola do Sheik, ele também com o Cavalieri fez uma defesa no rodapé também. É que a gente fala, né? Goleiro com experiência é uma outra situação. O Sheik naquele momento ali,
Se é um outro goleiro, o que ele ia fazer? Pelo histórico do Sheik, ele ia dar 2 passos para a esquerda, se posicionar para uma batida de fora para dentro. Uma batida enviesada de fora para dentro. O Cavalieri, como é mais experiente, ele deu um passo pro lado e ficou olhando o jeito que o Sheik ia bater na bola. Ficou vendo a bola. Ficou olhando. Se é outro goleiro, ele dá 2 passos para a esquerda e normalmente ele vai adivinhar que o Sheik vai bater essa bola, como já fez um gol contra o Santos, como já fez outros gols, que é essa bola, quando ele bate com a parte de dentro do pé, né, para ela fazer a curva e entrar do outro lado. Ele não. Experiente, ele deu um passinho, né, ele dá aquele... numa outra, ele dá um passinho para a direita, fica observando qual é o movimento do Sheik. E aí sim ele se posiciona para uma bola que vai no canto dele. Foi o que ele fez. Ele só conseguiu fazer essa defesa porque ele estava bem posicionado e conseguiu se antecipar o movimento de chute do Sheik. É uma grande defesa e decisiva, né? Decisiva, porque ali não tinha mais jeito. 40 e tantos minutos no segundo tempo não dava mais. Foi uma bela participação dele, sem dúvida. Eu concordo contigo. O Fluminense vem tentando dar mostras de que é um time que vai brigar lá dentro também. Não digo... vai ter que mudar muito o sistema de jogo, vai ter que se equilibrar muito para poder voltar a brigar e pensar em alguma situação de ficar entre os 4 para a Libertadores. É lógico que vai ter que acontecer algo muito grande, né? E um clube lá embaixo, você vai ter que, torcer para quem está lá em cima perder todo praticamente, né? Para que quem está lá embaixo possa crescer muito igual o Fluminense. Agora, essa entrada, e o próprio Vanderlei Luxemburgo falou uma expulsão corretíssima, justa, não tinha o que fazer algum, né, ia sair, já tinha dado tapa na frente, o Emerson, que vem sendo decisivo nesse time do Corinthians também, por isso que o técnico Tite acabou preferindo ontem na modificação sacar o Pato em vez de sacar o Emerson Sheik, que tem essa incumbência de puxar essa velocidade, esse contra-ataque com velocidade. Aí o Gum acabou sendo expulso e quem merecia ter sido expulso também era o Volantão também, que como bateu no Sheik, hein? Ele deu 2 no Sheik, que olha... É verdade. E esse lance é o último recurso. Não tinha outro jeito, né? Não tinha. O Emerson realmente é um jogador muito rápido, que usa muito bem, né, essa qualidade que ele tem de puxar o contra-ataque, de dar o tapa na frente. E se não faz a falta, ele vai na cara do gol. Vai na cara do gol. Ele acabou trocando ali o cartão vermelho pelo gol. Pelo gol, também acho. O Emerson ia para dentro, ia sair na cara do gol e poderia ter definido o jogo. E aí ele acabou sendo travado, né? Ele ia fatalmente fazer o gol nessa virada, acabou sendo muito bem travado. Pela defesa do Fluminense. Quer dizer, um jogo de nuances, né, de alternativas de gol muito boas, né? Que pena que o gol, infelizmente, acabou não saindo para nenhuma dos 2 lados para coroar o bom futebol que apresentaram Fluminense e Corinthians. Mas não foi só isso, não. A rodada também teve muitos outros empates. Santos e Vasco se enfrentaram na noite de ontem na Vila Belmiro, em um jogo fraco tecnicamente. Não faltou vontade, é verdade. E o empate do Vasco nos acréscimos finais parece ter sido o mais justo para essa partida. Acompanhe. Empate em 1-1 também na Vila Belmiro. O Santos saiu na frente com Edu Dracena. O Vasco deixou tudo igual com Rafael Vaz. Não consigo matar o jogo, tomamos gol no último minuto. São pontos que a gente não vai recuperar depois. Temos que continuar trabalhando. Pelo tudo que nosso time está trabalhando, pelo tudo que nosso time está passando, né? Sair com esse resultado aqui é positivo. Estamos pontuando fora de casa, tenho certeza que é muito difícil jogar aqui na Vila. O nosso time está de parabéns. O Veloso, o Santos, né, o Peixe, precisa tomar cuidado, porque vem de uma sequência de 3 empates seguidos, está próximo dos últimos 4 da tabela de classificação. É uma equipe que ainda sente aquela derrota para o Barcelona, aquilo ainda continua vivo na cabeça dos jogadores, principalmente a garotada mais nova. Deu aquela reequilibradinha, mas não vem vencendo. Foram 3 empates seguidos, pós aquela derrota vexatória para o Barcelona. Agora o Santos precisa apresentar um pouco mais de bola. Ainda é pouco para uma equipe de tradições igual o Santos. Precisa. O Santos ainda não se encontrou, né? Teve uma chance de vencer a partida, mas falhou mais uma vez, né? No momento decisivo, ali os últimos momentos do jogo acabou sofrendo um empate e pontos que realmente fazem falta, né? Você jogando em casa, vencendo o jogo, tomar um gol nos acréscimos por um problema de posicionamento. O Santos tem problema, vai jogar fora de casa agora, não me recordo o adversário, mas o Santos não consegue se distanciar dessa zona do rebaixamento. O Criciúma venceu, já se aproximou ali também, brigando para sair. Então o Santos, é claro que tem que estar com a luz ali amarela do alerta ligado, porque a situação não é confortável, não. É verdade. Olha, o Santos precisa
jogar um pouco mais de bola, né? Depois, pós-saída do Neymar, o Santos praticamente se estacionou. A gente não vê o Santos mais apresentando bom futebol. É a carência de um jogador do estilo Neymar. E a gente, quando falava que era Neymar e mais 10, e a saída do Neymar poderia provocar aquilo que a gente chama no futebol de dependência, e o Santos vai demorar um tempo ainda, mas a gente não achava que o Santos pudesse demorar tanto tempo para se reestruturar, tecnicamente falando, como o Santos está vivenciando agora nas mãos do Claudinei Oliveira. Saber trabalhar com a molecada, sabe, mas eu acho que o Santos precisa um pouco mais do que isso. Não é simplesmente o fato de saber trabalhar com os garotos. Às vezes é até interessante deixar o garoto no banco e botar aos poucos para não queimar tanto, porque começa a empatar e perder, empatar e perder, que daí a confiança começa a desaparecer na molecada, e aí o que se tornaria uma situação onde o futuro promissor para a garotada pode se transformar numa coisa complicada, que é a situação do garoto perder, né, essa confiança de jogar com a camisa do Santos. É uma responsabilidade grande. Se você não tem jogadores como o Léo, jogadores mais experientes, do Dracena, né? Durval, Dracena, que possam dar uma segurança, mas o problema é que esses jogadores são todos lá atrás, né? Cada um no meio, tem um Montijo ali, mas também não mostrou muita coisa. Ainda parece que não encaixou ali no sistema do Santos também. Então o Santos realmente precisa, até na minha opinião, um finalizador, né? Que era o papel do Neymar. Dava o Neymar carregador resolvia, de piano, né? Definia, ia pra cima, finalizava, fazia gol. O Santos não tem, mas nem um finalizador. Não vamos esperar que encontre outro Neymar. Mandou embora o André, mandou embora os atacantes que Exatamente. tinha. Trouxe um jogador que ainda é dúvida, não serviu para o São Paulo, não serviu para outros clubes, igual o William José. Então. E que também eu acho que para o Santos é muito para ele a camisa do Santos. Aliás, eu acho que ele acha que ele joga muito mais do que ele joga hoje. Então, e o Santos está dependendo apenas dele. Ele não tem uma outra opção do jogador para finalizar, para fazer os gols. Então o Santos carece, né? Desse jogador na frente, finalizador, nós estamos vendo que passou por dificuldade. Então, né? O Vasco deu trabalho. Falando um pouco desse Vasco da Gama, Veloso, para mim está sendo uma surpresa, porque eu achei que o Vasco da Gama estaria brigando para não cair esse ano. E acabou me surpreendendo, cara. Contratações que não são contratações de peso, contratações de jogadores de médio para baixo, e que, olha, estão funcionando, deram um encaixe nesse time do Vasco da Gama. Na verdade, nós vamos cair no nome dele de novo, né? Autuori, né? O Autuori começou no Vasco, um trabalho realmente ruim, o Vasco ali embaixo, brigando na zona do rebaixamento. E com a chegada do Dorival, se viu um novo Vasco, né? Chegou o Juninho Pernambucano também, que retornou. O Reizinho. Um jogador que vem fazendo a diferença, e o Vasco está crescendo muito. Contratou o Cris também, né? O zagueiro. Então o Dorival conseguiu algumas contratações pontuais, importantes ali para o Vasco. E o Vasco está se reencontrando, realmente já melhorou muito a sua situação na tabela, e não é só isso, está jogando melhor também, está jogando bem. Então, por isso que o Vasco conseguiu essa reação dentro da competição. É verdade. Vamos ver gols dessa 15ª rodada do Brasileiro da Série A. Põe na tela. Dida defendeu o pênalti cobrado por Everton Ribeiro. O Erley fez o primeiro do Grêmio. Barcos marcou o segundo. O Cruzeiro descontou com Newton. E Kleber Gladiador definiu. Grêmio 3, Cruzeiro 1. Gilberto marcou para a Portuguesa no Couto Pereira. Mas aos 49 minutos do segundo tempo, Bill empatou a partida. Coritiba 1, Portuguesa também 1. Walter fez o gol do Goiás no Serra Dourada. O estreante Chicão, ex-Corinthians, empatou para o Flamengo. Final 1-1. Depois de 5 jogos, o Atlético Mineiro fez as pazes com a vitória no Brasileirão. Leonardo Silva e Alexandro marcaram os gols contra o Bahia no Independência. O artilheiro William colocou a Ponte Preta na frente no Barradão. Mas o Vitória virou para 3-1. Marquinhos, num bonito lance, definiu o marcador. O Criciúma recebeu o Náutico e venceu por 3-0. Leonardo fez o gol que fechou o placar. Acho que a decepção foi a Ponte Preta, né? Vinha numa boa sequência. Acabou perdendo fora de casa, mas um resultado normal. Mas, né, a Ponte Preta poderia ter conquistado alguns pontos que seriam importantes para ela.
Veja como ficaram os resultados após a partida de ontem pelo Brasileirão. Criciúma 3, Náutico 0, Atlético Mineiro 2, Bahia 0, Santos 1, Vasco 1, Vitória 3, Ponte 1, Coritiba 1, Portuguesa 1, Fluminense 0, Corinthians 0, Grêmio 3, Cruzeiro 1, Goiás 1, Flamengo 0. Após esses resultados, vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Em primeiro, Cruzeiro com 25, Botafogo segue na segunda colocação com 25, mas joga hoje, se vencer, dispara na liderança com 28. Em terceiro, Coritiba 24, em quarto, Grêmio, Vitória e Corinthians com 22. Na sétima colocação, Atlético Paranaense e Internacional com 20. Virando a página, nós vamos ter Bahia 19, Flamengo 19. 11ª colocação, aí de novo Flamengo? Não, tem alguma coisa errada. 12ª colocação, 18 pontos, o Goiás. 13ª, Ponte Preta, deve ser Atlético Mineiro lá embaixo, com 15, seguido de Fluminense com 15, Atlético Mineiro com 15 e Santos com 15 pontos ganhos. E na zona do rebaixamento, Criciúma 14, Portuguesa 13, São Paulo 9 e o Náutico com apenas 8 pontos ganhos. O Náutico que acabou perdendo ontem também. Sorte para o São Paulo, né? Porque senão hoje já estaria marcando. O Criciúma ganhou do Náutico. Né? O Criciúma já abriu. Isso aí, ó, de 9 para 14. Então foi a vitória do Criciúma que já abriu 5 de um time que ainda permanece na zona do rebaixamento, que é o Criciúma. Difícil. Então precisa tomar bastante cuidado. O São Paulo precisa vencer. Mesmo assim, vencendo, vai ficar atrás da Portuguesa, que tem 13, que acabou empatando. Aliás, a Portuguesa também, né? Vai deixar empatar os 49 do segundo tempo. Pois é. Falta tranquilidade também, né? Contra o Curitiba, o time que tá brigando lá em cima da vencendo tabela. 1-0 na casa do adversário, se tranca na casinha lá e pronto, bola pro mato. É um resultado importante também. Mas não deixa de ser um resultado importante, um ponto fora de casa também. Vamos ver no plasma o complemento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei 15ª, mas 14ª do Campeonato Brasileiro, que tem 2 partidas importantes. São Paulo, Atlético Paranaense, jogam daqui a pouquinho às 19h30 no Morumbi, e Botafogo e Internacional jogam às 21 horas no Maracanã. Olha, Botafogo vencendo o Internacional pode aí abrir 3 pontos na liderança e aí o Botafogo vai ficar tranquilo. Compensação, Internacional vencendo também já dá uma bela de uma subida, lá vai para terceira, quarta colocação dentro da competição, um jogo pra gente assistir e ver o que vai acontecer num duelo interessantíssimo. O certo seria um empatezinho aí, ficaria bom para todos, né? Principalmente para o Corinthians. É verdade, o Inter também é um time que vem jogando. Então, mas não está bem, encaixando, né? O futebol do Internacional não está encaixando. O Inter, eu acho que tem uma grande equipe no papel, mas principalmente, acho que já comentei isso aqui, acho que não encheu a casa dele ainda, né? Que coisa, jogou em Caxias, agora parece estar em Novo Hamburgo e ainda não conseguiu encontrar sua casa e, infelizmente, esse ano a gente sabe que o Beira-Rio não vai ser reinaugurado, o Inter vai ter que passar por essa dificuldade nesse campeonato de jogar fora os jogos que deveria jogar em casa, né? É verdade. A diretoria do São Paulo lançou uma campanha com preços populares até o final da temporada para que a torcida apoie a equipe tricolor no Morumbi. Os comandados do São Paulo, do Paulo Autuori, não vencem uma partida oficial. Você sabe há quantos jogos, Veloso? Não, a última que ganhou foi do Benfica, o oficial, né? Não, mas há exatamente no Brasil, há 10 No brasileiro, jogos há 10 jogos. dentro aqui há 10 jogos o time não vence. Vamos ver essa matéria. Os números jogam contra. Já são 10 jogos seguidos sem vencer neste Campeonato Brasileiro. A última vitória foi em maio, contra o Vasco, que na época era comandado justamente por Paulo Autuori. Agora, no São Paulo, a preocupação do técnico é tirar o time da zona do rebaixamento. Mais do que palavra é atitude. Atitude de coragem, ou seja, a coragem hoje é fundamental para enfrentar situações como essa. Para o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense e para o restante do Campeonato Brasileiro, a diretoria do São Paulo fez uma promoção. Nos jogos em que o time for mandante, as arquibancadas custarão R$ 2,00 para sócios e R$ 10,00 para o torcedor comum. No total, mais de 60 mil ingressos foram colocados à venda, preços populares, para contar com o apoio do 12º jogador. É hora de todo mundo estar lá para apoiar o São Paulo, não só falar mal, né? Tem que estar lá para apoiar. É o momento do torcedor estar apoiando, né, os jogadores a sair da zona de rebaixamento, né? Porque tá difícil. Espero o apoio sempre. Para isso nós temos que fazer por merecer isso.
Em crise, vale de tudo para não fazer papel de bobo. Ô, Veloso, sem querer cutucar muito, se fosse o torcedor palmeirense, se fosse o torcedor corintiano, até vamos lá que o público iria para ajudar. Mas em se tratando de torcedor são paulino que vai na boa quando o time está bem, não sei se foi muito bem pensado, não, essa coisa de diminuição de ingresso que não vai mudar muita coisa, não. O torcedor são paulino tem esse histórico, né? Vamos ver a resposta que dá hoje. A diretoria se mexeu, uma diretoria que está sendo muito criticada, mas se mexeu, baixou o ingresso e espera contar com o apoio da sua torcida, né? Agora, vamos ver a resposta do torcedor. Realmente é um jogo a esse preço de ingresso para pelo menos 30 mil pessoas no Morumbi, né? Mas com o time lá na zona de rebaixamento, você acha que vai tudo isso? Eu acho que seria, né, para um público de pelo menos 30 mil. A ingresso a R$5? Eu acho que não vai 15 mil. Eu também. Vamos ver se o torcedor São Paulino comparece, apoia o seu time num momento difícil também, porque a gente sabe, quando é Libertadores, quando vem time de fora, é fácil ir lá botar 70 mil. Agora que o time está precisando, que todo mundo está criticando e cobrando, o torcedor precisa ajudar também. É verdade. Sem muitas opções na zaga, Paulo Autuori escala Rodrigo Caio ao lado de Tolói, com Douglas suspenso, Clemente Rodrigues, aquele mesmo, joga improvisado na lateral direita. Se já na esquerda é ruim, você imagina a lateral direita como é que vai ser. Luiz Fabiano estava com dores nas costas, mas se recuperou a tempo de entrar em campo. Vamos ver quem joga daqui a pouquinho no São Paulo. Ai, Paulo Autuori, improvisar Clemente Rodrigues. Bota um cone lá que vai ser melhor do que o Clemente. Rogério Ceni, Clemente Rodrigues, Rodrigo Caio. O duro também é outra coisa, né? Rodrigo Caio na zaga. Então, duas improvisações do mesmo lado. Do mesmo lado. Tá bom. Rafael Tolói, Reinaldo, depois vai falar que nós somos, né, corneta. Wellington, Fabrício, Lucas Evangelista e Jadson. Aloísio e Luiz Fabiano. Não adianta nada você ter um Aloísio, Luiz Fabiano, Osvaldo e quem quer que seja no ataque, se você tem Rodrigo Caio e Clemente Rodrigues jogando no mesmo lado da zaga. Duas improvisações ali do mesmo lado. Olha, como nós estamos vendo, o treinador do Atlético Paranaense também está vendo. Mas é lógico, né? Até então, mais do que nós. Eu acho que por ali fogo inimigo do lado direito do São Paulo hoje. Pode ser o caminho do Atlético Paranaense, né? Porque você improvisar e é duro. O São Paulo tinha Rodolfo, né? Então... O próprio Lúcio, que entrou ali em conflito com o Autuori, a gente até entende. Mas tinha o Rodolfo, que liberou, né? Tinha o Cortez, que foi embora. Então... realmente decisões... Você mandar embora Cortez e ficar com Clemente Rodrigues é de fechar o estádio, cara. Umas decisões que a diretoria do São Paulo tomou esse ano que vem pagando por isso. Vem pagando preço caro ainda. Pagando caro, São Paulo na zona do rebaixamento, o Autuori tendo que improvisar, o São Paulo não consegue reagir e as rodadas vão se passando. Eu acho que o São Paulo tem que dar uma resposta e eu acho que não dá para adiar mais. Não dá para adiar mais. Ou ele vence o Atlético Paranaense, recupera um pouco da autoestima, confiando nos seus jogadores para seguir na competição, ou o trem vai descarrilar de vez. Aí complicado. No Atlético Paranaense, a única alteração deve ser a volta de Bruno Silva. Ainda mais essa, ainda vai voltar um titular que estava desfalcando a equipe. Após cumprir suspensão, no lugar de Zezinho, que está suspenso, vamos aos 11 prováveis do Furacão, do Wagner Mancini, que conhece muito o futebol aqui de São Paulo, com o Everton, Léo, Manuel, Luiz Alberto e Pedro Botelho, Bruno Silva, João Paulo, Paulo Baia e Everton, Marcelo e De La Torre. E quem vai jogar pelo lado direito vai ser o De La Torre, né? Com o Paulo Baia também ali deitando naquele setor direito do São Paulo. Imagina como é que vai ser com o Paulo Baia caindo ali, né? Clemente Rodrigues dando cada enxadada uma minhoca. É complicado a situação do São Paulo hoje. Eu acho que o São Paulo tem que fazer uma partida muito conservadora, posicionadinho ali, não se expor, né? E aos poucos do jogo ir se soltando, porque o São Paulo, se toma o gol, entra em desespero. Aí acabou. Se o São Paulo sai atrás, nós já vimos isso, também já estive dentro, sei como é que é num momento como esse. Um gol desestabiliza completamente a equipe, os jogadores já não se entendem mais. Aí o torcedor joga contra. Não pode. São Paulo tem que começar a partida fechadinho, posicionadinho, não pode sair atrás do placar, senão corre o risco de perder mais uma dentro do Morumbi feio, hein? É verdade. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos a repercutir um pouco mais sobre o nosso futebol.